Ontem o Corinthians fez história. No Maracanã, em um dos palcos mais pesados do futebol mundial, o Timão venceu o Vasco, conquistou a Copa do Brasil de 2025 e voltou a levantar um título nacional depois de 8 anos. Mas o que chamou a atenção não foi só o troféu. Assim que o jogo acabou, a repercussão atravessou o Atlântico. Jornais europeus, comentaristas internacionais e veículos de peso começaram a reagir ao título do Corinthians, destacando a força mental do time, o peso da camisa e o impacto de nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay numa final desse tamanho. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar como a mídia europeia reagiu a esse título, o que eles disseram sobre a atuação do Corinthians no Maracanã e por que esse título chamou tanto a atenção fora do Brasil. Para contextualizar rapidinho, o jogo de ida em São Paulo tinha terminado 0-0, deixando tudo completamente aberto para a decisão no Maracanã. O Vasco precisava se impor em casa, com o estádio cheio, enquanto o Corinthians apostava na experiência e na frieza em jogos grandes. O Vasco até começou melhor, teve mais posse e empurrou o Corinthians para trás em vários momentos, mas o Timão foi cirúrgico. Quando teve espaço, matou. Yuri Alberto abriu o placar, o Vasco buscou o empate ainda no primeiro tempo e a decisão ficou totalmente aberta. No segundo tempo, com o Vasco pressionando, o Corinthians foi letal de novo. Em um contra-ataque rápido, Yuri serviu Memphis Depay, que marcou o gol do título. Depois disso, foi resistência, defesa forte e sangue frio até o apito final. Corinthians campeão da Copa do Brasil de 2025. Quarto título do clube na competição. Os jornais europeus escreveram: marca. O Corinthians venceu a Copa do Brasil como os grandes clubes sabem vencer finais fora de casa. Não foi um espetáculo técnico constante, mas foi uma aula de leitura de jogo. Soube suportar a pressão do Vasco. Escolheu bem quando baixar as linhas e foi letal nos contra-ataques. Yuri Alberto foi decisivo pela presença e movimentação, enquanto Memphis Depay mostrou que experiência pesa em finais. O título representa mais do que uma taça. Mostra um Corinthians novamente competitivo e mentalmente forte. O jogo no Maracanã deixou claro que o Corinthians entendeu melhor o que a final pedia. O Vasco teve volume, intensidade e apoio da torcida, mas o Corinthians teve algo mais valioso: calma. O segundo gol nasce exatamente da impaciência vascaína e da frieza corintiana. Em finais, quem erra menos costuma vencer. O Corinthians errou menos, sofreu quando precisou e foi eficiente quando teve espaço. O Corinthians confirmou no Maracanã uma identidade de time acostumado a decisões. Não se intimidou com o ambiente, não se perdeu após o empate e manteve um plano claro até o fim. Memphis Depay foi símbolo disso. Não apareceu o tempo todo, mas apareceu no momento certo. É o tipo de título que se constrói com maturidade, não com brilho constante. L'Équipe. O título do Corinthians chama a atenção pela forma pragmática e eficaz com que foi construído. Memphis Depay, figura conhecida do futebol europeu, mostrou sua importância em um contexto de alta pressão. O Corinthians foi organizado defensivamente, soube fechar espaços e explorou bem as transições. Não foi um jogo de controle absoluto, mas foi um jogo de decisões corretas. Em finais, isso faz toda a diferença. O Corinthians venceu uma final difícil em um dos estádios mais simbólicos do futebol mundial. O Vasco tentou impor ritmo, mas encontrou um adversário experiente, capaz de sofrer sem perder a estrutura. A presença de jogadores acostumados ao futebol europeu ajudou o time paulista a manter a calma nos momentos decisivos. Foi uma vitória de maturidade coletiva. RMC Sport. O Corinthians mostrou no Maracanã um futebol extremamente competitivo. Não buscou protagonismo estético, mas sim eficácia. O time soube jogar sem a bola, resistir à pressão e ser cirúrgico quando atacou. Esse tipo de vitória explica por que o clube segue sendo uma referência histórica no futebol sul-americano.
O Corinthians venceu como muitos times ingleses tradicionais venceriam uma final fora de casa, compacto, resiliente e oportunista. O Vasco teve mais presença ofensiva em vários momentos, mas o Corinthians demonstrou controle emocional e clareza nas decisões. O gol de Memphis Depay foi um golpe psicológico em um jogo tenso. Não foi bonito o tempo todo, mas foi extremamente eficiente. BBC Sport. O título do Corinthians no Maracanã reforça a importância da experiência em jogos decisivos. O time paulista soube administrar momentos de pressão intensa e respondeu com gols nos momentos certos. O Vasco tentou, pressionou, mas esbarrou em uma equipe que raramente se desorganizou. Foi uma vitória construída na disciplina. O Corinthians venceu uma final difícil com uma abordagem madura. Não se lançou de forma desordenada e manteve um plano claro até o apito final. Em jogos assim, o detalhe define, e o Corinthians soube explorar os detalhes melhor que o adversário. O resultado reflete mais do que o jogo em si. Reflete preparo. Gazzetta dello Sport. O Corinthians mostrou no Maracanã um futebol que lembra escolas tradicionais italianas de mata-mata, sólido, paciente e eficiente. Soube sofrer quando pressionado e foi implacável nas transições. O segundo gol é um exemplo clássico de punição a um adversário exposto. Um título construído com inteligência. A vitória do Corinthians não foi casual. Foi fruto de uma leitura precisa do jogo e de uma execução disciplinada. O Vasco teve mais iniciativa, mas encontrou dificuldades para romper a organização defensiva adversária. O Corinthians, por sua vez, aproveitou as oportunidades que surgiram. Em finais, isso costuma ser decisivo. Tuttosport. O Corinthians venceu no Maracanã com personalidade. Não se deixou levar pelo ambiente e manteve equilíbrio emocional durante toda a partida. O título confirma a força mental da equipe em jogos decisivos e marca o retorno do clube ao protagonismo nacional. Na minha opinião, o que a mídia europeia enxergou nesse título do Corinthians é exatamente o que muita gente aqui no Brasil subestima. Não foi sorte, não foi acaso, não foi jogo feio que deu certo. Foi leitura de jogo, maturidade e peso de camisa. Todos os jornais bateram na mesma tecla. O Corinthians soube sofrer. E isso, no futebol moderno, é qualidade. Nem toda final se ganha dominando, nem toda taça vem com espetáculo. Às vezes o campeão é aquele que entende o momento, aceita a pressão e responde no instante certo. O Vasco teve volume, teve torcida, teve intensidade, mas o Corinthians teve frieza. E quando você junta frieza com experiência, o resultado costuma ser esse. Memphis Depay é o símbolo perfeito disso tudo. Não foi o mais ativo o tempo inteiro, mas apareceu quando a final pediu alguém com sangue frio. Isso é jogador de decisão. E a Europa reconhece esse tipo de perfil na hora. Esse título não é só mais uma Copa do Brasil. Ele marca o retorno do Corinthians ao lugar onde historicamente sempre esteve. O de time difícil de bater em decisões grandes. Quando jornais da Espanha, França, Inglaterra e Itália dizem a mesma coisa, que o Corinthians venceu pela maturidade e pela cabeça, é porque o título fala por si. Não é narrativa local. É leitura internacional. O Corinthians voltou a ser respeitado, dentro e fora do Brasil. Agora eu quero saber de você. Esse título foi mais sobre talento, ou mais sobre mentalidade vencedora? Comenta aqui embaixo, quero ler sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando o futebol brasileiro faz barulho na Europa, a gente conta a história completa.